Olá, é um prazer imenso te ter novamente na aula, é um prazer imenso estar aqui na sua presença. Eu gostaria de primeiramente te parabenizar por ter dedicado esse tempo ao estudo, por ter dedicado esse tempo a você, por ter dedicado o mais. Quando eu digo o mais, eu digo a você sim poder se capacitar cada vez mais e levar o melhor para a população, e levar o melhor para dentro de casa, e levar o melhor para dentro de você, e levar o melhor para você. Essa aula é basicamente muito importante hoje para o ser humano. O tema que eu trago hoje é o alongamento muscular. Mas como assim, Moacir? Muito importante para o ser humano. Se bem soubesse, cada um de nós alongaríamos todos os dias e alongaríamos todo o nosso corpo. Como eu disse em aulas passadas, o nosso corpo ele é feito por músculo. Todo o nosso corpo está envolto por músculo. E cada músculo desse tem uma tensão. Cada músculo desse tem uma massa. Cada músculo desse tem uma fibra muscular. E são essas fibras que a gente precisa estar trabalhando para que a gente tenha capacidade vital, para que eu, você, nós possamos ter sim essa melhora de vida, essa qualidade de vida que tanto se fala. E muitas vezes a qualidade de vida, ela se inicia pelo alongamento muscular. Muito bem-vindo à aula. Vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre o que é alongamento muscular. Como você pode ver aí no slide ao lado, eu boto 3 figurinhas bem básicas para você ver uma criança numa caricatura, um idoso e uma jovem. Independente da idade, alongamento muscular foi feito para o ser humano. Independente da idade, o alongamento muscular foi feito para o ser humano. E aí, o que é que traz o alongamento? O que é alongamento, Moacir? O alongamento é um exercício onde eu vou trabalhar flexibilidade, onde eu vou trabalhar aquela questão do músculo, de poder se mexer, de poder se locomover, de poder expandir, de poder contrair, de poder relaxar. É essa flexibilidade. É você poder, quando abaixar o tronco, tocar as pontas do dedo no chão, sem sentir dor nas costas, por exemplo. É quando você está varrendo a casa, é quando você está levantando uma pasta, é quando você está tratando de um paciente. É você estar podendo se mover, se locomover também, sem sentir dor. Então, essa flexibilidade, ela traz o alongamento propriamente dito. É o poder dobrar e esticar sem sentir dor. É ser flexível, é ter, no ditado popular, a junta mole. Sendo que não é a junta que é mole, é o meu músculo que tem elasticidade, é o meu músculo que tem flexibilidade. E aí eu trago essa dica para você. Alongamento é igual a flexibilidade. Alongamento é igual a flexibilidade. Decora essa dica que nós vamos usar ela mais na frente. E quando eu te digo o que é alongamento, eu trago no slide também essas figuras. Um músculo partido, um ventre muscular e um membro. Quando eu te trago essa musculatura, são para você ver como as fibras funcionam. O músculo ele é envolto por fibra. E essas fibras fazem a quitina e miosina. Elas contraem e elas relaxam. Nesse contrair e relaxar, muitas vezes começam as lesões. E um bom alongamento evita até de você ter lesão. A menor lesão que seja, a maior lesão que seja, ele vai te ajudar a evitar. O alongamento dos músculos ele vai aumentar o comprimento, mas também ele vai aumentar a capacidade vital, ele vai aumentar a melhora, na verdade, do teu retorno venoso, ele vai aumentar a tua capacidade respiratória, isso mesmo, até o respirar, em só se alongar, você já respirará melhor. Sem falar também da amplitude do movimento. Moacir, o que é amplitude do movimento? Amplitude do movimento é eu poder esticar todo o meu braço. Amplitude do movimento é eu poder esticar toda a minha mão, todos os meus dedos, todos os meus braços. Amplitude do movimento é quando eu saio lá do meu braço, lá embaixo, e trago a mão para a cabeça. Isso é uma amplitude de movimento. É quando eu posso torcer a minha mão para baixo, para cima, para o lado, para o outro. Quando eu mexo meus ombros, tudo isso é amplitude de movimento. Entretanto, eu posso fazer amplitudes muito grandes, como por exemplo, o meu braço ele consegue rodar 360 graus. Isso é uma amplitude de movimento. E o alongamento te traz essa flexibilidade, te traz esse movimento. Então, assim, você quer me dizer que se eu tiver com o meu ombro preso, se eu começar a alongar, ele vai soltar? Eu te garanto que se você encontrar uma pessoa na sua rotina, no seu dia a dia, com o ombro preso, por exemplo,
e você começa a alongar de pouquinho, vai alongando, vai ganhando amplitude, vai ganhando mobilidade, vai ganhando flexibilidade, vai mexendo os ombros, vai mexendo os braços, eu te garanto que essa amplitude volta. E nada mais do que a gente olhar para a evolução da espécie. O ser humano ele começou encurvado. Hoje o ser humano já está bípede, em cima de 2 pés, em pé, que hoje muitas posições, a posição do computador, a posição numa sala de aula, a posição muitas vezes na frente do celular, são posições que vai nos encurvando, são posições que vai nos botando a gravidade em cima da gente cada vez mais. Porque, por exemplo, à medida que eu estou sentado na frente de um computador, com a cabeça baixa, olhando para baixo, na minha cervical, eu vou ter aproximadamente 27 quilos de peso. Com o celular, da mesma forma, quando eu estou aqui com o celular, cabeça para baixo, 27 quilos de peso na cervical. Quando eu estou numa sala de aula, que o aluno ele fica estirado na cadeira, na carteira, como tivesse deitado, ele tem pesos ali sobrecarregados da gravidade. E o alongamento vai te tratar isso, vai te levar a uma mobilidade, vai te levar a uma flexibilidade e vai aliviar esses pesos que a gravidade traz para o nosso corpo. Por isso, não deixe de se alongar. E lembra, alongamento é igual a flexibilidade. E vale a pena eu ressaltar isso. Por onde eu passo sempre, eu levo essa ressalta. Alongamento não causa danos físicos. Se uma pessoa se alongou e diz que se machucou, tenha certeza que ela passou do limite da sua capacidade de alongamento. Ou seja, ela não se alongou, ela se lesionou. Qualquer um pode fazer alongamento, Moacir? Como eu disse no início, qualquer pessoa, qualquer idade, qualquer segmento pode ser alongado. Quando eu digo qualquer pessoa, é qualquer pessoa mesmo. Recém-nascidos, eu já consigo alongar hoje. Idosos, já no leito, bem finalzinho já da vida, consigo alongar também. Porque aí eu começo a dar vitalidade àquele corpo. Eu começo a trabalhar a questão do retorno venoso, da respiração, da amplitude, entretanto, da acomodação. O nosso corpo sempre, preste atenção bem no seu corpo a partir de hoje, o nosso corpo sempre vai estar querendo se acomodar. Ele sempre vai querer estar se encostando, ele sempre vai querer estar sentando, ele sempre vai querer estar deitando, e tudo isso é a acomodação que ele busca, devido a N fatores que não cabe aqui. Mas o alongamento te tira uma distância maior entre a atividade diária, entre o se mexer e a acomodação. Então, alongue-se bem, independente da sua idade, independente da flexibilidade que você tenha, e todos os dias. É muito importante que todos os dias você se alongue, pois o nosso corpo todo dia recebe pressões, recebe pesos, exerce atividades constantes e todo dia ele sofre uma carga física e uma carga emocional. E o alongamento trabalha nessas duas cargas, tanto no alívio físico como no alívio emocional. Quando eu me alongo, substâncias acontecem dentro de mim, existe uma troca de hormônios no simples alongamento, que o meu corpo vai tender a relaxar, ele vai tender a acalmar. E quando esse corpo está calmo, automaticamente todo o sistema simpático e parasimpático eles começam a tender a um equilíbrio de funcionamento, cada um na sua região. E aí o corpo começa a tender a ter o exercício rotineiro, a ter aquele exercício diário no trabalho, começa até a render mais, porque vai ter mais vitalidade, vai ter mais retorno venoso, vai ter uma respiração melhor, e aí a sinapse fica esperando você agir. Então alongue-se, mas alongue-se todo dia. Com esse alongue-se todo dia, eu queria chamar a atenção para você, para mim, para quem tiver o seu entorno, para quem você possa levar essa dica. Um alongamento fundamental e que está ao nosso alcance, independente da região, da situação, de como nós estejamos, é o espreguiçar-se. Se todos os dias, ao acordar, antes de levantar, você se espreguiçar, se torcer, leva o corpo para um lado, as pernas para o outro, braço para um lado, perna para o outro, cabeça para um lado, cabeça para o outro,
gira para um lado, gira para o outro. Esse espreguiçar, ele vai te trazer vitalidade, ele vai te trazer uma força que vai vir de dentro mesmo, para que você possa agir, para que você possa ser quem você nasceu para ser. E quando eu digo isso, ser quem você nasceu para ser, muitas vezes está te faltando só uma atitude, é se alongar. O alongamento ele vai quebrar proteínas, vai quebrar toxinas, vai quebrar tudo que existe de maléfico no músculo, ao se espreguiçar. E aí você acorda e levanta com a disponibilidade, com a vitalidade para realizar o que tu tem que realizar no teu dia. Espreguiçar é o melhor alongamento que o ser humano tem ao seu alcance. Todos os dias eu me espreguiço. E eu posso te dizer que o dia que eu não me espreguiço, às vezes acontece de eu acordar atrasado e ter que sair correndo, aquele dia eu já saio pesado. Mas no dia que eu tenho o suficientemente o tempo, meus 5, 6 minutos para me alongar mesmo, mas é me torcer. Eu jogo o corpo para um lado, as pernas para o outro, jogo a cabeça para um lado, o braço para o outro e vou brincando. Eu costumo dizer que eu vou brincando de caracol em cima da cama, até que eu fico todo esticado e aí eu me levanto e eu tenho um dia magnífico. E se eu posso ter esse dia, acredite, você também pode. Com um simples gesto, se espreguice. Se espreguice do modo como você sabe, mas se espreguice. Não esqueça essa dica. Eu gostaria que você olhasse bem no próximo slide, que eu trago alguns tipos de exercício. Nós temos dois tipos de alongamento. Nós temos o alongamento dinâmico e nós temos o alongamento estático. Eu trago nesse slide aí o alongamento dinâmico. Se você puder olhar, o alongamento dinâmico é aquele alongamento que ele sempre vai ser associado à respiração e ele é feito com movimentos. Por exemplo, nós temos o Pilates, o isostress, são movimentos de amplitude onde nós trabalhamos alongamentos. Muitas vezes uma pessoa está sentada e ela está fazendo o quê? Mão no peito, mão esticada. Mão no peito, mão esticada. Esse movimento há alongamento, não só amplitude. E quando eu tenho esse alongamento, eu tenho um alongamento dinâmico, alongamentos de movimento, sempre associado com a respiração. Eu costumo sempre levar essa dica. Quando eu digo associado à respiração, eu quero te chamar a atenção para quê? Você primeiro puxa o ar pelo nariz, solta pela boca e aí sim realiza o alongamento, certo? Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca e aí sim realiza o alongamento. Presta bem atenção nisso, quando estiver associando com a respiração. O exercício, o alongamento estático é aquele onde eu fico em uma posição parado e ali eu vou fazer uma amplitude. Quando eu chegar no limite da dor, eu não vou sentir dor, eu vou chegar no limite da dor, aonde eu não vou sentir dor, mas se eu baixar um pouquinho, por exemplo, o braço, eu vou sentir dor, então eu volto, ali é o meu limite da dor. Eu vou ficar naquela posição, naquela região, esticando, tensionando, tracionando, e aí sim eu vou ter um movimento estático. O movimento estático muitas vezes é quando eu puxo aqui o braço e eu fico. Aqui eu estou estático, aqui eu estou parado. E sempre também associado à respiração. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca e exerce o alongamento. Moacir, qual é o ideal para mim? Você precisa ver como é que é o seu dia a dia. No se espreguiçar, nós temos exercícios, alongamentos dinâmicos. Na academia, por exemplo, para quem malha, para quem faz alguma atividade física, muitas vezes o mais ideal é o estático, porque você prepara o músculo para receber aquela carga. Eu queria trazer para você uma dica muito importante. Preste atenção no tempo que você exerce o alongamento. O alongamento, muitas vezes, ele no mínimo, tem que ser durável. Você tem que aguentar aquele alongamento, no mínimo, 40 segundos. Menos do que isso, o meu cérebro, neurofisiologicamente, entende que eu quero partir o músculo, que eu estou machucando o músculo. 40 segundos para frente, ele entende que não, que aquele alongamento está servindo para relaxar as fibras musculares, para que elas possam potencializar. E nesse potencializar é que eu vou ter ganhos de amplitude e flexibilidade. Então preste bem atenção nesse tempo. Eu vejo muita gente por aí, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Não é assim. 40 segundos no mínimo.
No máximo 1 minuto para cada músculo. E aí sim você vai ter amplitude, flexibilidade, todo aquele benefício que eu já te trouxe. Presta bem atenção também nessa dica, tanto no dinâmico como no estático, no mínimo 40 segundos para cada grupo muscular. E como eu devo me alongar, Moacir? Eu sempre trago isso, alongar todo dia, alongar como um relaxamento muscular, sentindo aquele prazer de alongar, sentindo o benefício e não dor. O alongamento ele não traz dor, o alongamento ele te traz qualidade de vida. E aí sim, você ter todo esse aparato para você ter tantos benefícios cardiorrespiratórios como benefícios musculares. Nessa nossa primeira aula, eu te trouxe uma abrangência sobre alongamento. Na nossa próxima aula, eu vou te trazer mais detalhes da diferença entre alongar e aquecer e alguns tipos de exercícios. Eu quero te parabenizar por estar nos acompanhando. Eu tenho certeza que essas aulas podem fazer muita diferença na sua vida. Assim você pratique. Fica aqui o meu abraço, meu muito obrigado e até o próximo vídeo, até a próxima aula, se Deus quiser.